as pessoas que comentam, que curtem, essas pessoas que fazem determinados comentários em redes sociais a respeito de vídeos sérios como o dela, essas pessoas podem ser penalizadas de alguma forma? Dependendo do comentário, podem. Pode. Podem ser processadas por injúria, por difamação. Tá. Dependendo dos termos utilizados para nominar ou a vítima ou o autor, pode. Isso não tem a menor dúvida. São crimes contra a honra. Então tem que se tomar muito cuidado com o que se coloca. Com o que se escreve na internet. Aliás, fica aqui uma dica, né? Com o que se coloca e com o que se tira. Porque uma vez colocado, pode até deletar. Mas se a gente for buscar lá atrás, vai aparecer. Os registros Os ficam registros ali, ficam. né? Mas a pessoa deleta para o público que está ali. Mas quando colocou o Enter, e outro dia eu até postei por questão de segurança, obviamente eu não tenho Facebook, mas tenho outro aplicativo que é o Instagram, eu até postei, falei, não adianta chorar pelo Enter derramado, né? Pelo Enter apertado, quer dizer, acabou, colocou lá, já era. Né? Então tem que se tomar assim muito cuidado, muita cautela com o que se coloca, e acabar com essa história de que internet é terra de ninguém, porque não é não. Né? A investigação ultimamente é muito adiantada no sentido de se chegar aos autores facilmente. O que eles acham o que eles acham assim que vai demorar 1 ano para chegarem até mim. Não vai demorar 1 ano não. Em 1 mês está tudo resolvido. Nossa, que bom saber disso. Sim. Menos, às vezes até está acontecendo e a Delegacia de Crimes Digitais já está junto, já está hackeando junto. Entendi. Aliás, eu queria dizer que do ponto de vista psicológico, não é? Isso tudo que acontece, essa exposição que é colocada para a vítima diante de tantas coisas, não só estupro, mas outras coisas, pode causar um trauma muito grande. E a ponto também da gente entender que muitas pessoas não procuram, né, a justiça por medo, por culpa, por todos esses sintomas que a gente sabe bem o que acontece por vergonha, como é na rua, né, na realidade. Às vezes até falam, né, que as mulheres quando são agredidas ou quando passam por alguma situação, que elas chegam à delegacia e elas são maltratadas, mal recebidas, olhadas com falta de respeito. Então, assim, muitas pessoas às vezes não denunciam porque realmente tem medo de denunciar. Então, eu queria até ouvir a opinião da doutora Eliana, porque realmente eu já ouvi pessoas que sofreram abuso familiar, né, de violência familiar, e não denunciarem porque realmente tem medo da reação das pessoas de a culparem por isso. Como é que é isso? Então, ainda infelizmente, né, nós podemos dizer que eu não sou feminista, tá? Mas que a sociedade é machista, isso é real. Isso é real. Então, de certa forma, criaram as delegacias. Até foi o atual presidente da República que as criou quando o secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Então, nós temos as delegacias especializadas em crimes contra a mulher, violência doméstica e crimes sexuais. O que acontece? Essas delegacias, apesar de serem excelentes, porque normalmente são tocadas por mulheres e a maioria dos cargos é ocupado por mulheres também. Inclusive temos psicólogos, que né? Tem assistentes sociais, psicólogos. O próprio judiciário já disponibiliza também quando se chega ao judiciário com essas causas. O que acontece? Infelizmente, elas não funcionam à noite. E quando ocorrem esses crimes? Na maioria das vezes, à noite, dentro da sua casa, com, muitas vezes, o agressor bêbado ou drogado. Então, se há uma falha no sistema onde essas mulheres são obrigadas a ir para uma delegacia comum, e nessa delegacia comum, não são todas que ficam abertas no bairro, ela tem que andar muitos quilômetros para chegar numa aberta. Entendi. Então, hoje fica tudo muito dificultoso. Então, veja, ela muitas das vezes ela tem que dormir com um agressor, né? O fato ocorre às 10 da noite, ela vai ter que ir até às 7 da manhã, 8 horas da manhã, para chegar a uma delegacia especializada para que possa comunicar o trauma. Veja quanto tempo já se passou aí. Né?
E aí, às vezes, já passou aquele... A raiva. A raiva, o momento, Já passou o o momento medo, oportuno. né? A própria lesão, que acontece muito, que é a lesão não de natureza leve, um esbofeteamento que fica o vermelhão, né? Coisas desse gênero, a gente perde a materialidade. Entendi. Entendeu? Então, E ela realmente- acaba ficando Sim. com medo de repente, a coisa virar contra ela, né? Ela ser a mentirosa da situação. Agora, a violência doméstica é uma coisa que ela é dominante. Né? Ela não está dominada na nossa sociedade, ela é dominante. Então hoje quando a gente fala, seja em estupro, outro dia eu falei isso num outro programa de televisão e a apresentadora tomou um susto quando eu falei, mas é real. Há 2 anos eu sou procuradora de justiça, então isso significa que eu trabalho em grau de recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, todos os crimes de todo o Estado, uma parcela deles passa pela minha mão. Né? O mesmo número que eu vejo de homicídios, eu vejo de estupros. Nossa. Então não adianta falar assim, ah não, mas aqui se mata de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, se mata também. Mas o mesmo número, são semelhantes, é muito grave isso. Nossa. Muito De grave. estupro é muito grave. É que eu não parei para contar ainda, mas eu vou começar a contar. Quer dizer, se você recebe um número X de homicídios, é a briga do bar, é não sei o que tal. Quando eu recebo o mesmo número de casos de estupro, e detalhe, 0,9% é de moças que andam nas ruas, o restante é dentro de casa. Entendi. Os agressores são pessoas que estão dentro da sua casa ou dentro do seu âmbito familiar. Com E certeza. sempre com crianças. Nossa. É gravíssimo, é gravíssimo. Com certeza, eu inclusive ia dizer isso, que a maioria dos acidentes que a gente vê, dos indícios que a gente vê de estupro, os agressores estão dentro da casa, né? São os familiares, são as pessoas mais conhecidas e a maioria Ninguém se imagina, né? Sim, a família ali nunca imaginaria que isso poderia acontecer, mas nós temos isso registrado na história da humanidade desde que a psicanálise veio, né? Por exemplo, com os estudos ali do Freud. E isso era muito, aliás, no começo, visto de uma forma muito negativa. Ninguém queria acreditar que isso acontecia dentro da casa com os pais sendo o agressor, o avô, o tio, o irmão. Mas até hoje, né, doutora Maria? E Até hoje, é eu difícil. vejo lá pelos testemunhos assim, mas eu nunca podia imaginar que era ele. No começo eu não acreditei. E muitas mulheres acobertam isso em relação aos seus maridos, porque deles dependem financeiramente. Sim, com toda certeza. Então elas chegam até o processo no final, não como vítimas, como mãe das vítimas, chegam lá no fim do processo, a vítima volta e fala assim, não, eu menti tudo, eu inventei. Super normal aparecer essas coisas, Nossa. Sim. né? Porque é um desequilíbrio financeiro na situação. Sim. Fora as questões psicológicas envolvidas, que envolve culpa, que envolve medo, que envolve, sobretudo na minha experiência clínica e prática, eu vejo muita culpa envolvida, né, nas vítimas que sofreram abuso, né, como se de alguma forma elas provocassem o que vem dessa cultura machista e patriarcal que vivemos, não é? Entendi. No caso, por exemplo, uma pessoa que passa por um trauma desse, ela fica de certa forma anestesiada por um tempo? É uma pessoa que de repente possa falar daquele assunto com uma certa naturalidade e de repente é o que a gente chama de não caiu a ficha, né? Parece que aquele processo não aconteceu. Tem um mecanismo de defesa para isso? Explica um pouquinho. Claro, com toda certeza. Quando a pessoa é vítima de algo muito traumático, o ego tende a se proteger porque o sofrimento psicológico é muito intenso, é muito forte. De modo que a pessoa acha que está tudo bem e vai continuar a vida e acha que está tudo tranquilo e depois de um tempo existe até as paralisias, né? Ela tá de repente no aeroporto indo viajar, tudo tranquilo e de repente vem um colapso ou uma crise, eu gosto mais de dizer crise, de
perder o referencial, não saber o que estava fazendo ali, por exemplo, no aeroporto. Entendi. Porque é decorrência ali dessa cisão que ocorre diante de um sofrimento psicológico muito grande na hora que é provocada a situação traumática, né? Que ela vivencia a situação traumática. Você acha, doutora Eliana, que a internet ampliou esses crimes? Você acha que com a internet esse lado criminal foi aflorado? Tem duas coisas aí, eu vejo duas pontas. Numa ponta, as mulheres se tornaram mais fortes, elas jogam isso e elas sabem como se defender disso. Do outro lado, você aflora no estuprador, digamos assim, no estuprador não, eu diria assim, normalmente no indivíduo, no potencial criminoso, novas vítimas, que ele não atingiria se não fosse pela internet. Entendi. Ele sequer conheceria. Entendi. Então, isso proporciona a este potencial criminoso que ele vai em busca das suas vítimas de uma maneira muito mais sutil e prática através da internet. Porque as pessoas estão extremamente desprotegidas e se jogam de cabeça aí em várias situações. Né? É verdade. Isso é muito